Olá pessoal, finalmente estou gravando este que é um dos vídeos mais solicitados por vocês. Vou passar dicas para vocês de como eu faço para ler mais. E ler mais eu boto entre aspas aqui, porque são métodos que eu utilizo para mim, então não significa que você necessariamente vá conseguir se adaptar. Mas eu acho interessante compartilhar isso com vocês, depois de muito tempo relutando em gravar esse conteúdo. Dessa vez eu vou mostrar e vou falar um pouquinho sobre essa questão de ler, de como fazer para ler mais, né? Primeiramente, também já vou anunciando que isso aqui não se trata de nenhum vídeo de técnica, de leitura, de memorização, essas coisas, leitura dinâmica, resumo, ou então passar a vista pelo texto. Obviamente que não se trata disso, até porque eu considero que uma pessoa que faz isso, eu considero que a pessoa simplesmente não leu a obra e está totalmente incapaz de fazer qualquer tipo de análise sobre qualquer coisa, sobre um filme que passou à vista, sobre uma música que não ouviu com atenção, e a mesma coisa vale para a literatura. Isso é uma questão pessoal, não considero a pessoa que lê através de leitura dinâmica ou pulando páginas, para mim está totalmente incapaz de dizer sequer se essa obra é boa ou ruim. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, quem sabe eu posso tratar um pouquinho mais sobre esse tema com vocês. Mas hoje a gente vai eu vou explicar essa questão de ler mais e alguns métodos que eu faço. Logo depois da vinheta, se liga aí. Bom, pessoal, já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal, é muito importante estar inscrito. Você fica recebendo as novidades aqui todas as semanas que a gente lança vídeo e também ajuda no crescimento do canal, então se inscreve aqui no botãozinho aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. E a primeira coisa que se deve ter em mente quando a gente fala em ler mais é por que ler. Por quê? Afinal, por que você tem que se perguntar isso? Por que você quer ler mais? Por que você quer ler? Quais são os seus objetivos, quais são os seus interesses, quais as razões que te faz tirar um livro da estante, sentar no sofá, abrir, ler. Por que você faz isso? É importante você se perguntar sobre isso, porque existem inúmeras outras atividades para se fazer além de ler. Assistir na Netflix, assistir uma boa série, ir ao cinema, ficar no Instagram, são atividades do nosso cotidiano e que são muito mais fáceis do que simplesmente pegar um livro e começar a ler. E que além de ser mais fácil, você também pode até mesmo dar mais valor a isso do que necessariamente abrir um livro e fazer uma leitura. E não adianta pegar um livro depois de passar horas no Instagram tendo o seguinte pensamento: eu passei o dia inteiro sem pegar no livro e agora eu vou ler. Porque isso não parece muito mais uma punição por ter passado o dia sem ler do que necessariamente uma satisfação em pegar um livro. E passar o dia no Instagram ou passar o dia vendo Netflix não é problema nenhum. Não é passar o dia sem ler também não é problema nenhum. Então pode ser um pouco confuso isso que eu estou falando, porque eu estou fazendo um vídeo de como ler mais e estou dizendo que fazer outras atividades além de ler não tem problema. E óbvio que não tem problema. A gente às vezes se pune muito por não estar lendo um livro. E o principal, fundamental, na realidade, é você parar e pensar no que você consome. É você ter senso crítico sobre o que você faz. Seja você está no Instagram, seja você está vendo Netflix ou lendo um livro, o importante não é ser simplesmente um agente passivo nessa relação. É importante você estar sempre se questionando, levantando as questões, tendo muito senso crítico, porque senão você vira você simplesmente vira um número para essas condições. Você simplesmente está lendo ali só para gerar número, ou você está assistindo uma série só para dizer que assistiu, e na realidade não criou e não pensou criticamente sobre essas obras. E eu acho que quando você faz essa reflexão, quando você analisa criticamente, mas será que isso foi realmente bom? Será? E por que isso foi realmente bom? O que me fez considerar que isso tem qualidade? Ou que me fez gastar esse tempo aqui, que eu vou investir esse tempo nisso. Eu acho que são essas questões que você deve levantar. E aí sim, quando você tem essa noção de por que você está consumindo determinada situação, em determinada situação, aí sim você tem a capacidade de criar um hábito e de pensar todos os dias
cotidianamente nesse hábito e nessa oportunidade de aí sim direcionar para uma leitura ou até mesmo fazer qualquer outra atividade que vai te dar satisfação. Até porque nada disso tem um sentido utilitário. A literatura não tem um sentido utilitário. Você não vai ler 1000 livros e vai ser capaz de decifrar o mundo. Não. Na realidade, a literatura não tem papel nenhum, né? Você pode assistir 1000 séries e ser incapaz de discorrer ou de falar ou de até mesmo sentir prazer mesmo. Você faz só por uma questão mecânica ou porque outras pessoas estão te influenciando a isso. Então, mais do que nunca, com o passar do tempo que você vai avaliando criticamente tudo que você vai consumindo e aí sim é que você vai tendo essa capacidade. E aí, já puxo o gancho aqui para o segundo tópico, é que você tem que ler, para você conseguir ler mais, você tem que ler o que lhe interessa. Isso é bem básico porque esses assuntos de interesse, do seu interesse, do que você está mais ambientado, é o que te vai fazer criar um hábito mais confortável de leitura. Então, se você gosta de filmes, você pode relacionar essas suas leituras com alguns filmes que foram baseados em livros, por exemplo. Eu, na minha adolescência, fiz muito isso. Eu adorava assistir filmes e eu sempre procurava ler alguns romances que foram baseados em filme, até mesmo para pensar algumas coisas de cinema baseado nos romances que foram inspirados. Por exemplo, o Tubarão, do Spielberg, o Poderoso Chefão, do Coppola, o Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli, que é um baita filme também. Todos esses grandes filmes, você pode ir atrás que teve alguma coisa relacionada à literatura. Pega a lista dos indicados do Oscar, lá do melhor roteiro adaptado, tem lá alguma coisa relacionada a livro. Então, se você gosta de cinema, uma boa forma é ler essas obras que foram adaptadas para o cinema. Ou mesmo ler livros de pessoas que você admira, alguma pessoa, alguma figura pública, seja um músico, um artista, uma banda que você gosta, tem lá. Se for uma banda de sucesso, certamente tem um livro e aí com certeza você vai ler com muito mais interesse. Quando você une essas artes, literatura, cinema, literatura, música, literatura, artes plásticas, literatura, fotografia, assuntos que lhe interessam, certamente isso ajuda a você fazer assimilações, porque você já tem uma base, um conhecimento na área que você gosta, e aí está se habituando a ler cotidianamente assuntos desse interesse, e aí você gostou da adaptação do Mário Puzo, do Chefão, por exemplo, pode até começar a ler outras coisas. Por exemplo, um grande sucesso do cinema é o Harry Potter. Você gostou do filme, então vai lá, começa a ler o livro da J.K. Rowling, que aí você vai descobrir outros livros e a série e tudo, e aí vai encontrando outros autores, e assim é que começa, justamente porque você começa a fazer essas assimilações, e aí fica muito mais interessante a leitura. E nessas assimilações tem um aspecto interessante, porque o livro sempre vai ter uma complexidade um pouco maior do que um filme. Isso é quase uma certeza, né, que se diz popularmente que o livro é sempre melhor do que o filme. Eu não gosto muito de falar disso porque são duas formas diferentes de tratar de um mesmo assunto, mesmo quando uma é adaptada de outra. Mas é interessante você também fazer essas assimilações, porque você pode gerar debates, vai na internet, conversa com seus amigos, conversa com as pessoas próximas de você, mesmo filmes de muito sucesso. Isso te ajuda a gerar debate e aí sim, quanto mais você discutir esse tema, mais você vai querer ler e você vai desenvolvendo esse hábito mais facilmente. Uma outra dica que eu posso passar é que você deve fazer releituras. Não há problema nenhum em reler um livro. Você gostou de um livro lá quando era adolescente, existe muito isso, de que a pessoa, quando eu era adolescente eu lia muito e depois de adulto deixei de ler. Não, pega aquele livro lá que você gostou e retoma, faça a leitura de um livro que você gostou. E aqui há uma preocupação, e que eu reforço, que sempre eu vejo pouca gente falando sobre isso, de fazer releituras, de se reaproximar com um livro que você gostou.
porque a gente tem uma visão também de que o consumo do livro ele tem que ser sempre novo, tem sempre a pressão dos livros não lidos. Eu sei, eu tenho muitos livros aqui em casa, eu sei que eu não vou conseguir ler todos esses livros. Então, se eu deixar que essa pressão aconteça, eu nunca mais vou reler o Hemingway, o Velho e o Mar, nunca mais vou reler Kafka, nunca mais vou reler Clarice Lispector e jamais eu vou querer me desligar dessas obras, porque tem uma série de livros aqui não lidos me pressionando para que eu faça sempre uma leitura nova. E que aí você releu aquele autor que você gosta, então pega outro livro dele, ou então pega um outro livro de um escritor próximo a ele, que ele citou em alguma entrevista, alguma coisa. Sempre tem um novo caminho para se descobrir. E isso aí vai depender de você, porque aí você vai ter que ir descobrindo mesmo e querendo discutir mais sobre esses assuntos. Então vai ficar sempre mais fácil de manter esse hábito de leitura. Uma outra dica que eu dou é a administração do tempo. Isso é muito particular meu, essa questão de administrar o tempo, mas é uma coisa muito óbvia, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E essa administração do tempo é uma preocupação minha, como eu falei, porque eu sou dessa área da administração, da economia, então essa contabilidade de tempo sempre me foi muito cotidiana, assim, muito cara a mim. E todo mundo tem muita coisa para fazer durante o dia. E nem todo mundo pode passar 2, 3, 4, 5 horas o dia inteiro, um expediente inteiro lendo. Eu adoraria poder passar das 8 da manhã até as 8 da noite lendo, mas eu não posso. E eu tenho que administrar isso. Tenho que administrar até para poder gravar algumas coisas aqui, gravar no Instagram, enfim. Então é muito importante. Se você se habituar a ler, não tem hora certa. Se você lê de madrugada, leia. E se isso não te prejudicar no outro dia, faça isso. Eu já peguei muito tempo lendo de madrugada. Mas era um bom horário para mim, por exemplo. Mas se você não gosta de ler de madrugada, lê durante o dia. O importante é você ter essa noção. Eu particularmente tenho um horário de trabalho muito flexível. Posso ter um dia de expediente bastante curto e isso me dá a folga durante o resto do dia. Eu posso ter um dia realmente muito cheio e oscila muito. A minha rotina ela não é muito bem encaixada, não. Então tem dias que eu tenho grandes horas de leitura, ou vou assistir um filme, ou fazer qualquer outra coisa, não só para ler, ou vou jogar no computador, qualquer coisa desse tipo. Mas também tem dias que eu não tenho tempo para nada, é chegar em casa, tomar um banho e dormir. E que isso é um baita privilégio meu, porque eu tenho um tempo mais amplo para poder ler. Para poder estudar, para poder pesquisar outras coisas, e eu gosto disso, eu gosto de sentar no computador e ficar vendo vídeos e analisando e anotando e vendo cursos. Nesse período de pandemia eu aproveitei bem esse tempo comigo mesmo e pensando em novas ideias. Mas se você tirar um períodozinho dessas 24 horas para ler, 30 minutos, 15 minutos, já é um bom tempo. O importante é não deixar de ler. Bom, é isso. Eu passei essas dicasinhas aqui para a gente começar. Pretendo gravar outro vídeo para mostrar um método um pouco mais mecânico que eu faço, mas que eu acho que pode interessar a vocês. E isso eu vou deixar para um assunto de um outro vídeo. Aí é uma coisa muito mais pessoal, mas que funciona para mim. E eu acho que é interessante compartilhar isso para vocês. Eu acho também que você não deve se culpar por ler pouco, nem também deve se culpar por ler muito. Leia, se você está se satisfazendo, leia. É como eu falei, o ponto principal é o seu senso crítico. Se você lê muito ou lê pouco, tenha sempre o senso crítico, porque aí você nunca vai estar com a sensação de estar perdendo tempo ou estar desperdiçando o seu tempo. E nunca leia como uma forma de punição. Passei o dia no Instagram, agora eu vou ler um livro. Não interessa, passou um dia no Instagram, ok, você quis fazer isso. Beleza, estava no domingo relaxado aí. Você não precisa passar o domingo lendo 80, 100 páginas do livro. E esquece isso, relaxa e o importante é você ler no seu tempo. Pega as 2 folhinhas para ler, 3 folhas, 30 folhas, 100 folhas. Já teve dia de eu pegar um livro aqui e ler 100 páginas. Já teve outro dia, já teve semanas de eu simplesmente nem pegar em livros. Mas uma coisa que me habituou muito é estar sempre falando de livros. Isso ajuda muito. Vendo conteúdo sobre literatura, vendo entrevistas de escritores é sempre muito bom. A gente aprende muito e se empolga para ler mais sobre aquelas determinadas obras. Então é isso, pessoal. Acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo demais, mas eu vou
eu achei necessário a gente abrir esse debate. Como eu falei, eu vou voltar com esse vídeo, porque eu vou trazer uma segunda parte ou uma terceira parte, enfim, uma série de vídeos talvez, sobre esse tema, e a gente vai discutindo e relacionando sempre a literatura nas nossas vidas, beleza? Deixa o like nesse vídeo se você gostou desse tema, aproveita para se inscrever no canal e é isso aí, valeu, tchau!